Bom dia, amados irmãos. Que Deus possa estar abençoando cada um nessa manhã, essa semana que se inicia. Que Deus possa estender a sua graça, seu favor, seu perdão, sua misericórdia, porque nós necessitamos disso. Hoje nós vamos estar refletindo aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 12, que diz o seguinte: e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então hoje nós vamos estar aqui falando sobre o perdão e tomamos aí como base essa passagem bíblica que foi a oração modelo que Jesus ensinou para os seus discípulos e para nós também, e que às vezes nós repetimos ela, incluímos ela em nossa oração. Isso fazemos de forma bastante assertiva, porque é muito bom você ter esse modelo na sua mente, no seu coração, expressá-lo diante de Deus, reafirmá-lo, né, como um ensinamento dado por Jesus a nós. Mas esse ponto da oração ensinada por Jesus, ele é um pouco esquecido por muitas pessoas, principalmente na hora da raiva, do desentendimento, coisas que diante de uma sociedade, diante de um grupo de pessoas, acaba por conta da natureza do homem sendo comum. Aqueles arranhões, aquelas má interpretações, hoje em dia também bastante comum, os desacordos, principalmente nas redes sociais, né, WhatsApp, Facebook. De vez em quando a gente vê algumas pessoas se estranhando e que não deveria acontecer, mas que acaba acontecendo. Então, o perdão, ele entra nesse momento, ele mostra-se importante porque os relacionamentos são primordiais para a nossa vida. Jesus, ele ensinou também, pegando também a reboque aquilo que o Antigo Testamento já dizia, que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, foi bastante difundido esse ensinamento sobre o amor um ao outro. E quando Jesus se despedia também dos seus discípulos, ele dizia: olha, vocês serão conhecidos do mundo por causa do amor que vocês tiverem um pelos outros. Então, é muito importante nós amarmos. Então, esse amor, às vezes, ele fica comprometido por causa de coisas tão mínimas, por causa de coisas tão pequenas, de desentendimentos que temos e que precisam serem resolvidos. Mas para que esses desentendimentos sejam resolvidos, é necessário que a gente abra a mão de algumas coisas. Às vezes a gente quer ter razão, às vezes a gente não quer ceder o perdão, às vezes a gente fica emburrado, a gente atravessa a rua para não passar perto de alguém. E tudo isso aí são fatores complicadores para o bom relacionamento e para a resolução do problema. Então, a gente precisa entender que a gente precisa liberar perdão. A falta de perdão faz com que a gente acumule dentro do nosso coração alguns sentimentos ruins, como a ira, como o ressentimento, como o ódio, várias coisas. Então, esse espaço que é ocupado dentro do nosso coração impede que entre a harmonia, impede que entre o amor, impede que a felicidade reina. E segundo que esse próprio texto que a gente leu, dessa feita no versículo 14, ele impede também que Deus nos perdoe os nossos pecados, porque a gente não quer perdoar aqueles que nos têm ofendido. Então, é bastante importante a gente guardar esse ensinamento dentro do nosso coração, esse princípio importante do perdão, porque quem é beneficiado quando perdoa não é aquele que ofendeu, mas sim aquele que pede o perdão. Ele é o maior beneficiado, porque ele tira dos seus ombros um peso muito grande, ele joga por terra tudo aquilo que não é bom, e ele se sente mais leve, ele se sente mais amável, ele se sente mais valorizado, porque o próprio Deus, a partir daquele momento, o valoriza. A partir daquele momento, começa a falar dentro do seu coração, porque a sua ação, a sua atitude foi benéfica. Quando nós estivermos em uma situação de conflito, de problemas que são comuns nos relacionamentos, a gente precisa entender que a prioridade
é a palavra de Deus, é o ensinamento de Deus que quer que a gente esteja unido, quer que a gente ame-se um ao outro. Então, partindo desse princípio, vamos lutar, vamos trabalhar para manter, né, apesar das diferenças que temos, um bom relacionamento um com o outro, para que Deus abençoe a todos. Que Deus te dê a orientação e a direção nesse dia, em nome de Jesus. Amém.